explicar para vocês como que funciona cada parte, para não ficar nenhuma dúvida. Cada quadro da tabela periódica que nos fornece, ele vai nos dar uns dados do elemento químico. O H é o símbolo químico, né? No caso, a gente está usando o hidrogênio, a letra maior é o símbolo químico. Logo acima fica o número atômico, embaixo o nome, e abaixo do nome fica o peso atômico. Algumas tabelas vai disponibilizar para vocês os elétrons nas camadas, tá? E na tabela periódica temos essas fileiras, né, horizontais. Elas são chamadas de períodos. E nele os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá? Então a gente vai do primeiro período, segundo período, terceiro período, e os elementos químicos estão em ordem crescente de números atômicos. Ou seja, cada período indica um número de níveis energéticos, ou seja, a camada eletrônica do elemento. Então, primeiro período, primeira camada, onde aquele elemento está disposto. Segundo período, segunda camada, de acordo com o modelo de Bohr, lembram? Aí vai até o sétimo período. Esses daqui é a continuação, tal, que está em vermelho, e o que está em azul, senão a tabela iria ficar muito longa. E as colunas verticais é onde constituem as famílias ou grupos nas quais os elementos químicos estão reunidos. As famílias e os grupos, os elementos químicos estão organizados de acordo com as suas propriedades químicas, né? As famílias, né, ou os grupos vão de 1 a 18 e cada família possui um nome. Esses números que estão acima da família indica quanto elétrons esse elemento tem na última camada. Aqui é o nome de cada grupo. Do grupo 1, família 1A, metais alcalinos. Do grupo 2, família 2A, metais alcalinos terroso. Do grupo 13, família 3A, grupo do boro. Do grupo 14, família 4A, grupo do carbono. Grupo 15, família 5A, grupo do nitrogênio. Grupo 16, família 6A, calcogênios. Grupo 17, família 7A, halogênios. E o grupo 18, família 8A, gases nobres. A família 1, 2, 13 e 18, da família 1 e 2, né? E da 13 até os 18, são chamados de elementos representativos. E da família 13 a 12, eles são chamados de elementos de transição. E esses elementos ficam na série dos lantanídeos e do actinídeos. Já vocês vão saber. Aqui, ó. Uma forma mais fácil de visualizar, tá vendo? Os metais alcalinos terrosos, metais de transição. Aí aqui é os metais de transições internas, grupo do boro, carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênios, gases nobres. E aqui o hidrogênio, ele é um único elemento que ele não vai ter em si uma propriedade fácil de se encaixar. Então, ele é um único, ele pertence à família 1A porque ele tem um elétron em sua camada de valência. Só que ele não é considerado um metal, tá? Ele é o diferentão, no caso. Eita, deixa eu voltar aqui. A tabela periódica também, ela vai ter uma variação de raio atômico. E o que seria esse raio atômico? É a distância, né, média do núcleo, da camada, né,
Não, ela é a distância média entre o núcleo de um átomo e a sua camada mais externa. Então, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda e de baixo para cima. Se vocês pararem a perceber, o da primeira, segunda fileira, terceira fileira, os raios atômicos são bem pequenininhos, bem pequenininhos. Porém, também tem uma diferenciação da eletronegatividade. O que seria essa eletronegatividade? É a tendência que esse átomo tem de atrair elétrons, tá? E a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Porém, às vezes pode aparecer na prova de vocês a eletropositividade, que é ao contrário, já é a tendência, né, de perder elétrons. Então, as setas vão para o sentido oposto. Agora que vocês sabem como que funciona a tabela periódica, vocês podem brincar. Olha, de onde que aumenta o raio atômico? Então, o raio atômico é da direita para a esquerda, né? De baixo para de cima para baixo. E a eletronegatividade, né? É da esquerda para a direita, de baixo para cima. Aqui eu coloquei um resumão para vocês, né, gente? Pausem, tirem print, porque ele vai ser de extrema importância. A tabela periódica tem muita coisa, então, assim, tem que prestar bastante atenção para não errar na prova. A tabela periódica ela é responsável por organizar os elementos químicos, ou seja, você vê que cada elemento químico tem a sua propriedade e eles são divididos em família, tá? Eles são colocados de acordo com as suas propriedades, porém tem os períodos que vai de acordo vai de acordo de quantas camadas aquele elemento tem, né? Os elementos químicos são colocados em ordem crescente de número atômico. Suas colunas são chamadas de grupos, onde estão os elementos físico-químicos semelhantes. Suas linhas chamadas de período indicam a camada eletrônica mais energética do elemento. A tabela tem várias subdivisões, né, diferenciando elementos de metal a metal, representativo ou de transição, né, além de subdividi-los de acordo com essa distribuição eletrônica. Agora a gente vai para as nossas propriedades gerais da tabela. Na tabela periódica, a gente tem os metais, que é a maioria, né, que é uma grande maioria dos elementos que constituem a tabela são os metais, ou seja, a maior parte são os metais. E as suas características são o brilho metálico, boa condutividade térmica e elétrica, maleabilidade e ductilidade. O que seria isso? Eles podem fazer fios, que nem cobre, que é usado em eletrodoméstico, fios de carregador, né? Ele é um metal. Ele apresenta um alto ponto de fusão, né, e de ebulição, com exceção do mercúrio. Ele é líquido, né, em temperatura ambiente. E os elementos metálicos têm uma grande tendência em formar cátions ao produzir uma substância. Ou seja, quando ele está com uma substância mais eletronegativa, ele vira um cátion, que é íon positivos, ou seja, ele doa elétrons. Depois a gente tem os ametais, que são conhecidos como não metais. Então ele vai ter características opostas. Eles não são bons condutores de eletricidade e nem de calor, com exceção, né, da grafita e do iodo. Não possuem brilhos metálicos e são bem quebradiços. Os ametais são muito eletronegativos, ou seja, eles têm uma grande facilidade
de ganhar elétrons, formando ânions. Então, quando um metal junta